Quantos aqui já sentiram a presença de Deus? Quantos aqui já entregaram a sua adoração? O culto é racional. Não espere um movimento para dizer que Ele é santo. Até as 9? Eu assustei. Deus abençoe. Não espere um movimento para você render a Ele graças. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. E enquanto você localiza, eu rapidamente quero externar aqui a minha gratidão, primeiramente a Deus por esta oportunidade. Reconheço a fraqueza, o vaso de barro, mas sei que o Senhor usa os pequeninos, amém? Aleluia. Trago aqui também a saudação do meu pastor local, o pastor Eliezer Freitas, que nos deu a bênção e a autorização de estarmos aqui. Quero também agradecer pela vida do pastor local, toda a sua família que nos permitiu estarmos aqui. Também toda a liderança desta casa, eu tenho um amor muito grande por vocês, por essas mulheres em quem eu aprendo muito. Estive aqui, se eu não me engano, no Só para Meninas, né? Quem estava aqui? As meninas solteiras, que meu papo foi com a solteira, gente. Do hashtag escolhi esperar, ou não escolhi, mas estou esperando, não é mesmo? Este é meu brincadeira. Amém, foi muito bom estar aqui com vocês. Quero também parabenizá-los por mais um aniversário. É o primeiro, né? Glória a Deus, nós estamos aqui vivenciando um tempo novo e eu declaro pela autoridade do nome do Senhor, é o primeiro de 40, de 50, de 60, até que Ele venha, em nome de Jesus. Agradeço também aos meus pais que estão comigo, me acompanhando, não é sempre, mas hoje eles puderam. Para quem não sabe, eu tenho uma irmã mais nova e amanhã ela se casa, irmãos. Então, eles estão ali, está todo mundo ansioso, com o sentimento aflorado. E é muito bom estar na presença de Deus, porque estou mais até aliviada. Amém? Estou me sentindo em casa, estou vendo meus amigos ali do Jardim São Cristóvão, a liderança, o irmão Rafa, Amanda. Eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles e também por aquela congregação. Vamos à palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Um pouquinho mais adiante, versículo 12. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando, dizendo: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11 levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é a profecia enfatizada pelo profeta Joel, que disse: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Espírito Santo, fala com a tua igreja. Jesus, nós queremos ouvir tão somente a tua voz. Senhor, neste ambiente, eu declaro que o Senhor tem liberdade para continuar operando. Senhor, tu tens liberdade para curar nesta noite. Tu tens liberdade para salvar, para libertar, para curar, para trazer a existência, para levantar aqui, Senhor, um exército de homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Pai, usa este vaso. Eu reconheço que é pequeno, que é vaso e que muitas vezes quebrado. Mas eu me coloco nas mãos do oleiro como um instrumento e ferramenta acessível a ti, para que tu fales aquilo que nós precisamos e não queremos.
Deus. É mediante a tua palavra que nós viveremos o extraordinário. Então, Espírito Santo, esta casa é tua. Os filhos são teus. Esta festividade também é tua, Jesus. Fala conosco, mestre. Em nome do Senhor, se assente glorificando ao nome dele. Graças a Deus. Esta passagem que nós fizemos a leitura, ela é retratada, ela é narrada no livro de Atos dos Apóstolos. Este livro, ele vai narrar a história da igreja primitiva. Como foi importante ali a expansão do evangelho, como ele cresceu de forma desimpedida, desde suas raízes judaicas em Jerusalém até Roma, o centro do Império Romano. Este livro, ele é responsável por tratar, narrar, enfatizar e nos mostrar o cumprimento de promessas de profecias que há muito tempo já haviam sido liberadas para a igreja de Deus, que foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, exatamente aqui no capítulo 2. Este livro, então, é um livro muito importante para a igreja de Deus, porque narra fatos e acontecimentos fundamentais que não se limitaram apenas àquele tempo, mas que nos acompanha até os dias atuais. Só que antes de eu retratar sobre este derramamento, é importante você entender que o Senhor Jesus, no tempo em que ele viveu nesta terra, ele escolheu ali discípulos para andar com ele. Só que existia uma promessa, existia um plano de redenção para a remissão dos pecados de toda a humanidade. E para que este plano se cumprisse, era necessário a morte do nosso mestre. Só que os discípulos, eles não tinham entendimento, porque eles eram limitados naquilo que lhes caberia. Então o Senhor, no tempo que ele estava andando aqui na terra, ele começa a preparar os discípulos para a sua partida. E eu imagino, e a Bíblia mostra isso, que os discípulos estavam extremamente aflitos, com o coração angustiado. Pensa só comigo. Você é discípulo de Jesus. Você não só é discípulo, mas como você caminha com ele na terra. Você anda com ele. É o próprio mestre que te ensina. E aí, outrora, ele fala para você, olha, eu vou ter que partir. Como você ficaria? Sem chão. E é por isso que lá em João o Senhor vai nos dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vou. Mas da mesma forma que eu vou voltar para levá-los vocês onde eu estiver, para que vocês fiquem comigo para todo sempre. Eu não sei se alegra o teu coração, irmão, mas o meu se enche de alegria, sabendo que ele se despiu de toda a sua glória. Caminhou, sofreu, foi para o Pai, mas nos garantiu que voltará. E não só voltará, como preparou uma morada. Ei, deixa eu te dizer, você tem morada no céu. Já está tudo preparado. Só que os discípulos não tinham entendimento. Então Tomé vai virar assim para o Senhor. Mas nós não sabemos o caminho. Como é que nós vamos saber chegar lá? Vou parafrasear para ficar mais fácil. Senhor, não tem GPS. Como que eu vou saber a rota? Como que a gente vai alcançar o Senhor? Não tem GPS, mestre. O Senhor vai falar, Tomé, fica tranquilo com isso. A parte difícil não é de vocês. Sabe por quê, Tomé? Eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o acesso. O acesso que tua alma precisa está nele. Você não se achega ao Pai sozinho, ele é o intermediador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que liberta. Ele é a vida em abundância. Ele é aquilo que nos falta. Na verdade, ele é tudo para nós. Só que este livro retrata promessas, acontecimentos muito esperados. E um deles é o Consolador. É o Espírito Santo de Deus.
Senhor vai falar bem assim para os discípulos: olha, eu rogarei ao Pai para que Ele envie outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. E a palavra outro, aqui em seu original, quer dizer, significa da mesma essência, da mesma natureza, da mesma espécie. Sabe o que o Senhor estava falando para aqueles homens? Eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas vocês não vão caminhar sozinhos, porque eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. E não é qualquer pessoa, é da mesma essência, é da mesma natureza e espécie do que eu. Ei, vocês não vão caminhar sozinho. Eu mandarei aquele que virá. Ele é o Consolador, o auxiliador de vossas almas. Quando você se sentir sozinho, desamparado na caminhada, Ele vos lembrará: você não anda sozinho, você não caminha sozinho. Sabe aquele dia que você não tem nem vontade para levantar e fica pensando: Senhor, como será meu amanhã? Eu não sei o que vou fazer. Só que aí amanhã chega e você acorda com um espírito renovador e Ele te lembra nessa noite: é porque você não caminha sozinho, é porque você não anda sozinho. Ei, tem alguém dentro de você que o mundo ainda não conhece, mas através de você vão conhecer. É o Espírito Santo que segura a tua mão. Quando você não tem forças para seguir, Ele é o ânimo da tua alma. Ele é quem vai rogar ao Pai. É Ele quem faz aquilo que você não pode fazer. É o Espírito Santo. Senhor, eu vou rogar ao Pai para que Ele mande outro. Mas veja, Ele não havia ainda descido. Era uma promessa. Só que antes de nós continuarmos sobre o derramamento, você precisa entender que o Senhor Jesus, Ele precisa cumprir o plano de redenção. Ele precisa sofrer morte de cruz. Mas você também precisa saber que não foram os judeus que mataram a Jesus. Não foram os romanos que mataram a Jesus. Também não foi o capeta, não foi Satanás, porque ele não tem esse poder. Não foi ele. Sabe, o Senhor, quando Ele se viu entre eu e você, quando Ele se viu entre Ele e nós, entre a humanidade, Ele tinha duas alternativas. Ou eu terei de matá-los, ou eu terei de morrer. E sabe o que levou Ele a tomar a decisão de se despedir toda a sua glória? Foi a sua entrega. Ele declarou: ninguém toma a minha vida, ou seja, ninguém tem poder para tirar a minha vida, mas eu a mesma dou. O que levou Jesus à morte de crucificação, assim como disse os profetas, foi a sua própria escolha. Ele decidiu descer. Ele não precisava, porque Ele era adorado. Ele não precisava, porque Ele estava no céu. Ele estava lá com Deus. Ele não precisava, mas Ele se despiu de toda a sua glória. Sofreu a vergonha da cruz. E por que isso? Por que tal ato tão violento? É o amor do Senhor Jesus. Um amor que o mundo não compreendeu. O que levou a Jesus a sofrer aquela morte foi a sua entrega na cruz. Ele declarou: ninguém toma a minha vida, mas eu a mesma dou. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. E está consumado. Ele morreu, mas para a vergonha do inferno e alegria para o meu e o seu coração, Ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte? Ele venceu a morte. Agora a morte não tem poder para te paralisar. Ela
ele é levado à morte de cruz. E depois da sua ressurreição, a palavra de Deus irá nos dizer que ele caminhou com o povo. Ficou na terra por mais 40 dias. E dentro desse período, ele deu provas incontestáveis de que, de fato, ele era o Cristo ressurreto. Não havia dúvidas que ele havia sido ressuscitado. Ele deu um entendimento para os discípulos entenderem o que estava escrito no livro dos Salmos e dos Profetas. E ele vai dar um comando para aqueles homens dizendo, olha, eu vou mandar o Consolador. Porém, existe um comando para vocês. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou enviar, vai ter o derramamento, mas existe um comando. E a palavra poder aqui, ela é tão forte que o seu significado é dinamis. Biblicamente, isso quer dizer que seria dado para aqueles homens, para aquele povo, algo tão poderoso que se fazia conotação direta com uma dinamite, uma bomba. Porque eles receberiam poder e não era um poder da terra. Era um poder que vinha direto do céu. Era algo gracioso, poderoso, que ninguém, mente humana, teria capacidade para explicar aquele acontecimento. Só que existia um comando para aqueles homens. Ficai em Jerusalém. Eu vou rogar, mas antes vocês precisam obedecer. E quantas vezes na nossa caminhada nós somos convidados ao Senhor a ficar. E o ficar aqui, ele se assemelha a esperar. Por que isso, Evelyn? Isso é bíblico, todas as histórias. O Senhor Jesus, antes dele dar um comando para você fazer algo grandioso, para fazer algo de grande impacto, seja no seu trabalho, na sua escola, no seu serviço, na igreja, dentro da sua esfera ministerial, ele não te envia sem um preparo. Ele não te envia sem que você esteja preparado. É por isso que ele fala, ficai. E o ficai muitas vezes nos dá a sensação de que estamos parados. Porque você não vê nada grandioso acontecendo. E aí é nesse momento parece que as pessoas olham para você e pensam assim, mas está fazendo o quê? Está parada, parece que não tem projeto, parece que seu futuro está apagado. Mas elas não entendem o mistério que Deus está trabalhando na sua vida. O ficai não é para te paralisar, pelo contrário, querido. O ficai é para te preparar para aquilo que Ele irá fazer. O ficai não é para você desanimar no meio do caminho. Evelyn, nada muda. Evelyn, o cenário está o mesmo. Evelyn, eu não sinto nada. Evelyn, parece que nada vai acontecer. E Ele está falando aqui para você nessa noite. Eu estou te preparando. Eu estou te forjando. Eu não te mando para algo grande sem preparo. Porque sem preparo você cai. Sem o preparo você desfalece. Sem o preparo você não aguenta as retaliações de Satanás. Mas quando Ele te prepara, não há inferno que te pare. Não há calúnia que é capaz de te impedir. É por isso que Ele está falando, quando eu peço para ficar, obedeça. Ficai em Jerusalém. E a palavra do Senhor vai nos dizer que a sua aparição lá em 1 Coríntios foi para mais de 500 pessoas. Muita gente viu que de fato ele era o Cristo. Só que lá em Atos capítulo 1, versículo 15, vai nos dizer que apenas 120 pessoas estavam no cenáculo orando, aguardando a vinda do Espírito. Ou seja, menos da metade que viu, que comprovou que ele era Cristo, ficou. E por que isso? Tem um porquê. Não é todo mundo que vê que permanece. Não é todo mundo que sabe das promessas de Deus consegue permanecer, irmão. Tem gente que sabe, que vê, que tem plena convicção de tudo e muitas coisas, mas não permanece. Sabe por quê? Ficar em Jerusalém não era fácil. Afinal, o Senhor havia sido crucificado ali. O povo estava sofrendo grande perseguição por causa da sua fé. Então, estar em Jerusalém era um sacrifício. Ah, Evelyn, o que é isso? O que é isso? Simples. 500 pessoas queriam um derramamento, mas apenas 120 estavam dispostos a sacrificar. Eu vou repetir. 500 pessoas queriam
ele era de fato o Cristo ressurreto. Mas quem está sacrificando não é todos, é apenas 120. É por isso que muitas pessoas vão vir aqui, mas não vão permanecer. E não sou eu quem estou dizendo, é a palavra. Porque para ficar, para permanecer, para ver e contemplar, tem que sacrificar, tem que abrir mão de muitas coisas, não pode negociar com Cristo nada. Você tem que andar fiel, você tem que ser um servo fiel. Não é todo mundo que está aqui que permanece, mas eu louvo a Deus. Porque num culto, num congresso de domingo à noite, está aqui adolescentes que estão permanecendo. Está aqui na nave da igreja homens, mulheres que têm uma história de permanência. Está aqui grupos convidados que conhecem a história e sabem que mais vale um dia dentro dos átrios do Senhor do que qualquer em outro lugar. E está dizendo, ainda que na dor eu não saio da presença, ainda que machucado, eu não abro mão de estar alinhado com o céu. Eu não abro mão da verdade que liberta. Evelyn, a minha alma está angustiada. Eu não sei o que vai ser do meu futuro, Evelyn. Mas eu estou aqui porque eu confio naquele que escreve os meus dias. Eu estou aqui porque eu não confio em carro, eu não confio em cavalo, eu não confio em governo, eu confio no céu que não entra em crise. Eu confio num Deus que está sentado no alto e no sublime trono. Os serafins, os arcanjos estão cantando a todo tempo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E aqui na terra a igreja diz que Ele é santo. A minha adoração não condiz ao meu cenário, porque ainda que esteja em meio à dor, eu vou adorar. O Rabassurimiondarai. 120 decidiram ficar no local da obediência. O Senhor não deu para eles o dia da sua vinda, mas eles estão lá orando, clamando. Eles sabiam, eu sei quem me fez a promessa. Porque vai ter momentos na sua vida, escute isso. Vai ter momentos na sua vida que você vai olhar o seu cenário e vai falar: meu Deus do céu, parece que não vai acontecer nada. Mas aí você vai lembrar: eu não fui chamada para andar mediante o cenário. Eu fui chamado para andar mediante a palavra que me foi liberada. O cenário diz: não vai, não tem jeito, não tem, é só perseguição, é só retaliação. Mas aí você lembra de quem é que fez a promessa na tua vida. E você permanece, não é porque você é forte, é porque o Espírito Santo trabalha no teu interior, aí dentro. Eles ficam orando, não acontece nada no primeiro dia, mas eles sabem quem é que fez a promessa. Passa o terceiro, quarto, quinto, sexto. Eles estão no mesmo espírito de adoração. Até que chega o 50º dia após a festa da Páscoa. Aí em Atos 2 vai registrar um marco da história. A inauguração da igreja. Vai nos dizer assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Foi de repente que veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E não foi um, não foi dois, não foi três. Todos que permaneceram foram cheios do Espírito Santo. Todos que permaneceram receberam aquilo que o mundo geme em querer. E todos que permaneceram agora sabe: não ando sozinha, não caminho só, tenho comigo a promessa de meu Pai. Ele voltará. E estou aqui dizendo: Maranata, ora vem. Foi tão poderoso o que aconteceu, que o povo que olhava, uns elogiavam, outros começaram a zombar, falar: esse povo está tudo embriagado. Era algo tão poderoso
poderoso que faltava até discernimento para entender que de fato estava acontecendo. Só que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se levanta de alto e bom tom dizendo para aquele povo: olha só, eles não estão embriagados. Isso aqui é cumprimento de promessa. Eles não estão loucos. Isso aqui é cumprimento do que foi dito lá em Joel. E nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que foi profetizado agora está sendo manifestado. Foi tão poderoso que a palavra vai nos dizer que naquele dia houve 3.000 conversões. Eu fico imaginando que lindo deve ter sido contemplar este dia. Evelyn, que mensagem de grande impacto. Levou a mais de 3.000 almas se converterem a Cristo. A mensagem ela não mudou, Pedro dizia: arrependei-vos, 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 para que vocês recebam o Espírito Santo, para que vivam o avivamento, é necessário o arrependimento. Deixa eu dizer algo para a igreja de Cristo. A chama não se apagará. Sabe por quê? Ainda há lenha no altar. O fogo não se apagará. Porque a nossa geração tem lenha para queimar. Nossa geração tem lenha para queimar. Evelyn, e se eu estiver apagada? E eu estou querendo ser cheia, mas eu sinto uma brasa tão pouca. O Senhor está falando: eu acendo outra vez. Eu acendo outra vez. O fogo continuará queimando no altar. Ele não vai se apagar, sabe por quê? Não foi o homem que inaugurou a igreja. Não foi qualquer governo que decretou que haveria um derramamento. Essa promessa não veio da terra, ela veio do céu. O Senhor está convidando para uma geração de inconformados se levantar. Para este tempo, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus para impactar. Se levante comigo nesta noite. A chama ela não se apaga. O derramamento ele continua. Aquilo que foi decretado, estabelecido, profetizado em Joel, não ficou limitado àquele tempo do cumprimento de Atos 2, não. Aquilo ainda está sendo cumprido na igreja do Senhor. E Ele está falando: eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne, para aqueles que têm vontade de permanecer. Evelyn, só Deus sabe como está meu coração. Evelyn, só Deus sabe hoje como a minha alma entrou. Talvez preocupada com coisas que deixou na sua casa. Mas Ele está falando: quando o meu poder chega, quando o meu Espírito Santo entra, até a tristeza salta de alegria. As suas preocupações começam a ficar em segundo plano. Porque você sabe quem é que governa a tua casa, os teus dias, a tua família. Eu quero fazer 2 convites direcionados pelo Espírito Santo. O primeiro convite é para você que quer hoje ser batizado com o Espírito Santo. Evelyn, eu não quero me limitar apenas a estes dias de congresso. Evelyn, eu quero sair daqui impactada. Impactado, saia do seu lugar agora. Evelyn, eu quero receber o Espírito Santo de Deus. Evelyn, eu quero ser cheia dele. Eu quero ser cheio do Senhor. Evelyn, eu sei que eu tenho algo para cumprir aqui nesta terra. Eu sei que eu tenho um dom, eu tenho um chamado. Mas muitas vezes Satanás fica jogando retaliação
atitude que o Espírito Santo me conduz a fazer é para você. É para você que entrou nesta casa hoje, dizendo bem assim: eu preciso sair daqui hoje, sabendo que Deus está comigo, porque eu deixei uma causa lá na minha casa, que eu não tenho controle para lidar com ela. Saia do teu lugar aqui agora. Ele está falando, isso daqui não estava programado, é o Espírito Santo que está falando. Ele quer falar com o teu coração. Você estava falando bem assim: eu preciso sair daqui hoje sabendo que Deus está dentro desta causa. E o Senhor está falando, não só falo como manifesto. Ainda por esses dias, verá a minha graça entrando naquele lugar. E saberás que eu sou contigo. Aquele menino que cantou, você canta aquele louvor de novo. O Senhor vai derramar a graça dele aqui nesta noite. Ele vai louvar e você pode vir aqui à frente. Há uma graça do Pai para ser derramada. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, saia do seu lugar e adota aqui um adolescente. Adota aqui um irmão. O Senhor vai fazer grandes coisas. Ele está na casa. Aleluia.